Olá amigos, quero cumprimentá-los, vamos ainda em tempo encerrar a lição número 7, a lição que falou sobre o Pacto do Sinai. A lição espetacular porque mostrou o amor de Deus por um povo que estava no Egito, prisioneiro, cativo, como escravo, mas Deus havia prometido a Abraão que essa nação que estava subjugando o povo de Israel, eles iriam assim saber do poder divino de libertação também. E o povo de Israel foi liberto e Deus disse que os levaria como asas de águias para o deserto, a fim de que eles pudessem adorá-lo. A primeira promessa de Moisés para o povo é que Deus queria que eles fossem para o deserto para adorá-lo. E isso foi dito até a Faraó, e Faraó não permitiu, mas essa era a premissa. O povo deveria adorar a Deus. Deus mostrou um amor grandioso por esse povo, transformando um povo escravo num povo assim, senhor da liberdade. Deus mostrou um grande amor. As alianças que Deus fez com o seu povo, a primeira delas foi no Sinai, mostrando que Deus estava assim reafirmando o pacto que havia feito com Abraão e agora então com eles no Monte Sinai. Deus queria que eles tivessem um comprometimento, assim como existe um amor conjugal, e no amor conjugal existe um comprometimento entre duas pessoas que se amam e que se conjugam num casamento, por isso a palavra cônjuge, porque eles conjugam o amor no casamento, um amor mútuo. Deus queria que o seu povo tivesse esse comprometimento, porque ele iria abençoá-los de maneira plena. E Deus precisava que esse povo também fosse comprometido através da obediência, uma obediência por amor. Como um pai cuida de um filho que ama, Deus cuidou do povo de Israel como um pai cuida de um filho. Até o pregador, o pastor de nome Orlando Faulkner, ele estava numa ocasião contando que seu pai era médico e o seu pai foi chamado para atender uma criança que caiu de uma escada. E o doutor, então, o pai de Orlando, foi então até a casa onde o menino havia caído e chegando lá ele prestou todos assim as socorrências que poderia assim prestar ao menino. O menino caiu e havia então batido as costas várias vezes na escada e então aquele médico examinou o menino e disse para o pai do menino: olha, Guilherme não está bem. Ele fraturou a medula, primeiro fraturou a coluna e depois a medula em 2 lugares. Vamos levar ao hospital, já chamei o resgate, a ambulância está vindo para levá-lo ao hospital, mas não tenho muita esperança de que ele sobreviva. O pai de Guilherme ficou com o rosto empedernido, nervoso, disse para o menino: olha o que você arrumou, eu proibi você de subir a escada, agora se você morrer eu vou ficar sem filho e tudo culpa sua. E o pai saiu nervoso do ambiente. A mãe chegou, ajoelhou-se, pegou a cabeça do menino, colocou no colo. E o menininho, então, estava ali entre a vida e a morte. E então a mãe disse para ele: Guilherme, Deus ama você muito, meu filho. Você acredita que Deus ama você, meu filho, mesmo que Ele assim permita você descansar agora? E então diz que o Guilherme levantou as mãozinhas o mais alto que pôde. Olhando para o céu, ele disse: mamãe, Deus me ama, Deus me ama. Nunca houve uma mudança assim tão radical no rosto de uma criança, que estava primeiro muito triste pelas palavras do pai, mas com as palavras da mãe de que Deus o amava. Uma serenidade tomou conta do rosto da criança e minutos depois ele então descansava no Senhor. Quando a ambulância chegou, Guilherme já estava sem vida. Queridos, Deus ama de maneira incondicional, como amou o povo de Israel. Nós temos que fazer jus a este amor. Muitas vezes as pessoas as pessoas não sabem como reagir ao amor divino. O amor divino solicita obediência. Aqueles que amam, Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Deus queria que o povo entendesse esse amor. Por isso Deus pediu que eles fossem obedientes, mas eles fizeram uma coisa diferente. Eles fizeram regras para obedecer a Deus. Em vez de obedecer de forma espontânea, eles fizeram regras. E criaram então inspetores, que eram os doutores da lei, para conferir se o povo estava realmente seguindo as leis de Deus. E transformaram toda uma nação numa nação legalista. Ao invés de demonstrar o amor pelo Senhor Deus, eles demonstraram, na verdade, legalismo e se tornaram até tiranos com os seus irmãos
que muitas vezes não tinham assim tanta facilidade para obedecer. Então os doutores da lei, os fariseus, as pessoas que cuidavam da lei, criaram toda uma situação de desespero para o povo. E o povo acabou se afastando, porque via que Deus parecia que um Deus assim que estava pronto para castigar. Então deram uma ideia errada do amor divino. Quando na Escócia um pastor estava pregando num sábado pela manhã, ele contou a história de uma mãe que foi atravessar as montanhas para chegar em casa. Era já noite, mas ela queria chegar em casa porque não podia ficar onde estava. E ela então, enrolada num chale e com o menino, o seu filhinho, fortemente assim envolvido num cobertor de lã, ela tentou atravessar então as montanhas para chegar à sua casa. Mas uma tempestade de neve fez essa mulher se prostrar e ela não conseguia caminhar. Tamanha era a quantidade de neve que obstruía os seus pés. Ela então se agachou na neve e ela então cobriu com o seu corpo o seu neném. E quando foi na manhã seguinte, as pessoas encontraram o corpo daquela mulher. Ela estava morta, mas embaixo dela o neném estava vivo. Ela deu a vida para salvar aquele menino. E esse pastor pregou na igreja e disse: essa criança deve ter hoje uns 38 anos de idade. Tomara que essa criança, que hoje é um homem, possa assim crer que Deus o ama também. O menino daquela história se tornou um homem adulto e estava na igreja naquele sábado. Alguns dias depois o pastor foi chamado para atender uma pessoa que estava no hospital às portas da morte. Quando chegou lá, o homem disse: pastor, o senhor pregou naquele sábado. Eu sou o menino da história. Eu realmente nunca me conscientizei de que Deus me ama como minha mãe me amou. Então por isso eu chamei o senhor aqui, porque eu estou desenganado pelos médicos, estou com câncer e gostaria que o senhor me conduzisse a Jesus. Porque eu reconheço que Deus me ama de forma profunda, muito mais do que a minha mãe me amou. Então Deus queria que o povo de Israel tivesse esse sentimento de amor, esse sentimento de compreensão. Por isso que Ellen White, no livro Caminho a Cristo, na página 59, ela escreveu o seguinte: mas notai aqui que a obediência não é mera aquiescência externa. Ou seja, a obediência não é apenas uma aceitação externa, mas é sim o serviço do amor. A lei de Deus é uma expressão de sua própria natureza. É uma corporificação do grande princípio do amor, sendo daí o fundamento do seu governo no céu e na terra. É a fé, e ela só, que em vez de dispensar-nos da obediência, nos torna participantes da graça de Cristo, a qual nos habilita a prestar obediência. Então Ellen White está falando que ser obediente a Deus não é apenas um pensamento. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa profunda. E ela diz: e é a fé que nos ajuda a sermos obedientes. Se crermos que Jesus é nosso Salvador, nós com certeza iremos obedecê-lo, iremos fazer o melhor. O povo no Sinai não entendeu o amor divino. Por isso, nós temos que pedir a Deus a ajuda dele a cada dia, para que nós possamos colocar nossa vida em suas mãos, porque assim ele nos ajudará a sermos fiéis às suas promessas, fiéis aos seus preceitos, fiéis aos seus mandamentos. O povo de Israel poderia ser uma nação maravilhosa, mas começou errando porque o legalismo tomou conta de todos. Eles queriam fazer para se salvar. E Jesus já havia feito tudo, Deus já havia feito tudo para que eles se tornassem a melhor nação do mundo. Deus abençoe então a todos na revisão dessa lição, no resumo dessa lição, o Pacto do Sinai. Isso nos leva a olhar para o pacto na cruz de Cristo, onde Jesus fez uma aliança conosco. E ele pede hoje que nós entendamos o seu amor e fiquemos firmes neste amor, cumprindo os seus mandamentos. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição do Pacto do Sinai. Nós não queremos cometer os erros que o povo de Israel cometeu, tentando se salvar pelas obras, tentando se salvar pela obediência cega à lei que o Senhor criou. Nos ajude a termos entendimento de que nós fomos salvos e salvos em Jesus. Nós podemos ser obedientes à lei que o Senhor colocou como sendo a expressão do seu caráter. Nos abençoe neste final de dia. Pedimos em nome de Jesus, nos dê um sábado feliz a todos, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.
Tenha um sábado feliz. Amém.